Galera, tudo bem? Professor Marcinho aqui falando com vocês. Então a gente voltou agora com um exercício para a gente falar sobre essas unidades de medida, sobre essas fórmulas que a gente acabou de falar aí no vídeo anterior, tá bom? Então olha só, na descrição do vídeo aqui está o enunciado dessa questão que a gente vai trabalhar, tá bom? E essa questão a gente trabalhou ela na sala de aula, aí na lista 2, se eu não estou enganado, na lista 2, quando a gente falou lá de cálculo que envolvia massa, molaridade, massa molar, volume, tá bom? Então olha só, pega a sua calculadora que a gente vai utilizar ela agora, tá bom? Então ó, o enunciado está aqui embaixo, mas eu vou ler aqui junto com vocês. Suponha que dissolvemos 15 gramas. Opa, 15 gramas. Então eu já até coloquei aqui no quadro. 15 gramas, a unidade de medida grama, eu tô falando de quem mesmo? Massa, isso mesmo, quem falou massa está correto. Então, a minha massa, 15 gramas, anota esse valor aí. 15 gramas de cana-de-açúcar até completar 250 ml. Quando eu falo de ml, eu estou falando de quê? Volume, professor. Isso mesmo, parabéns para você que lembrou. Então, o meu volume, 250 ml. O que poderíamos ter feito se quiséssemos preparar uma limonada o açúcar da cana é a sacarose, então ele me dá aqui a estrutura da sacarose, que são 12 carbonos, 22 hidrogênios e ainda 11 oxigênios, tudo bem? E aí o exercício me dá alguns dados. Ele me diz que o carbono vale 12 gramas por mol. Quando eu falo de unidade grama por mol, eu estou falando de quê? Volta aí no vídeo anterior, volta lá nas primeiras páginas do seu caderno, quando a gente ainda tinha aula presencial. Tá? Quando a nossa aula nosso encontro era presencial, mas em breve estamos de volta, hein? Se Deus quiser, né, gente? Então, olha só, quando eu falo de grama por mol, eu estou falando de massa molar ou massa molecular, como você preferir, tudo bem? O exercício, ele poderia ter me dado esse valor, porém ele não me deu. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o valor que cada um dos elementos químicos presentes no meu composto pelo a quantidade do elemento químico que está presente. Então, olha só, cada carbono ele vale 12 gramas por mol, tá aqui. Quantos carbonos a gente tem na molécula? 12. Então, 12 vezes 12, 144. Não é isso? Confere aí na sua calculadora. O hidrogênio, cada hidrogênio vale 1. Quantos hidrogênios a gente tem na molécula? 22. Então, 1 vezes 22, a gente vai ter 22. E por fim, o oxigênio. Se você ir lá na tabela e olhar ou conferir aí nos dados, no enunciado da questão, vocês vão perceber que ele vale 16. 16 vezes 11, a gente vai ter 176. Se a gente somar tudo isso, 342 gramas barra mol. Então, qual que é a minha massa molar? 342 gramas por mol. E aí o exercício diz qual a molaridade, qual a concentração molar desse açúcar, né? Dessa solução que a gente acabou de preparar. Então vamos lá. A pergunta do exercício, então eu vou colocar aqui em cima. Qual a molaridade? A gente tem representado molaridade aí por esse M, né? Esse M maiúsculo, vamos dizer assim, mas na escrita normal. Então a minha molaridade, não sei. E aí a gente tem a possibilidade de trabalhar com alguma fórmula. Olha aí no vídeo anterior ou no seu caderno, qual é a fórmula química que envolve essas 4 grandezas? Molaridade, massa, volume e massa molar. Alguém aí está dizendo, professor, é a fórmula da molaridade. Isso mesmo, molaridade, massa dividido por massa molar vezes volume. Só que tem um porém. Essa fórmula exige uma particularidade. Lembram qual é? Para essa fórmula, o meu volume tem que obrigatoriamente estar em litros. Isso é uma obrigação, tá? Olha só. Molaridade. Mol barra litro. Massa. Grama. Massa molar. Mol, grama por mol. Se eu cortar grama com grama, mol com mol, o que sobrou aqui? Litro, professor. Então, por isso, a minha obrigação no meu volume está em litros. Então, o que eu tenho que fazer com esse volume bem aqui?
está em ml. O que a gente faz? A conversão. Então eu vou dividir esses 250 por 1.000, que vai dar então 0,25 litros, certo? Vamos lá resolver a questão então, ó. Molaridade é a dúvida do exercício. Tá aqui. Qual que é a minha massa mesmo? 15, isso mesmo, 15 gramas. A minha massa molar, 342 vezes 0,25. Se você quiser fazer diretão na sua calculadora, eu indico que você coloque os seus números entre parênteses. Por exemplo, 15 dividido por 342 vezes 0,25. Molaridade é igual a 15, vamos fazer direto não, vamos fazer aqui parte por parte, vamos lá. 15 dividido por 342, então 342 vezes 0,25, tá lá, 85,5. Então a gente tem aqui 85,5. Minha molaridade acaba sendo igual 15 dividido por 85,5, 0,175438596. Se é molaridade, eu estou falando de mol por litro. Aí você deve estar me perguntando assim, professor, precisa colocar todos esses números na calculadora? Eu indico que sim, porque vocês sabem quando eu vou elaborar a questão da prova de vocês, eu jamais tiro o número da calculadora, não é isso que eu tenho falado para vocês aí durante todo o semestre? Então vamos lá ver como eu faço isso na calculadora, vamos juntos. Então olha só, vamos fazer a conta desde o início juntos. Tá aqui, a gente vai fazer lá, abrir parêntese, 15, fechei parêntese. Dividido por 342 vezes 0,25, fechei parêntese, igual a lá o mesmo número que a gente tem no quadro. Então, 1,75438596. Está lá o resultado do quadro, lá no cantinho, está aqui o resultado na calculadora. Ah, professor, eu quero colocar esse número em notação científica, como que eu faço? Sem apagar nada, você vai apertar Mode, essa tecla aqui, ó, segunda da direita para a esquerda, ó, 3 vezes. No visor da sua calculadora vai aparecer Fix, SCI e Norme. SCI vem de científica, então eu vou escolher o número 2. Então olha só, escolhi o 2. O visor da calculadora agora traz. Escolha aí. De 0 a 9, quantas casas você quer antes da base 10? Vamos padronizar aqui, a gente vai usar 3. Quando eu coloco 3, olha lá a minha resposta, 1,75 vezes 10 a menos 1. É exatamente aquele mesmo número que a gente tinha anteriormente. Como é que eu faço para voltar, professor? Mode 3 vezes de novo, ó. 1, 2, 3. Fix, SCI e Norme. Qual que é o número normal? 3. Então a gente escolhe o 3 e aí aparece no visor 1 ou 2. A gente vai sempre escolher o 2, porque o 1 é um número arredondado. Então eu escolhi o 2, olha lá o resultado. Exatamente o que a gente acabou de fazer no quadro. Tá bom? Então olha só. Galera, esse é um tipo de vídeo, esse é um tipo de exercício, desculpa, que envolve cálculo. E se envolve cálculo, eu autorizo vocês a usar a calculadora, tá? Agora, o que vocês têm que ficar ciente é o seguinte, cuidado com as unidades de medida. Uma vez que você sabe a unidade de medida, você não vai errar a fórmula que você vai utilizar, beleza? E assim a gente finaliza então essa revisão aí, tá bom, pessoal? Volta lá no vídeo que envolve as fórmulas e unidade de medida, faça esse exercício aqui e depois volte aí no seu caderno e refaça todos os outros que a gente já havia feito, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima!